Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro Quebrando as Regras. 1. Ania. Ser chamada aos gritos por um bêbado incoerente não era como eu queria passar a noite de sexta-feira. Eu também não queria pegar minhas coisas e me mudar para um lugar 1 hora ao norte porque meu namorado decidiu que minha melhor amiga era uma opção melhor que eu. Mas acho que todo mundo tem seus dias ruins. Ou semanas no meu caso. Meu coração dói quando penso que Dylan, agora meu ex-namorado, e Phoebe, minha ex-melhor amiga, mentiram para mim e me traíram. Expulso os dois da minha cabeça e tento pensar na situação diante de mim. O homem grita comigo de novo, e gotículas de saliva que saem de sua boca batem no meu rosto. Rugas marcam sua testa e os cantos dos olhos. Ele agita as mãos, balança tanto que quase cai. Não entendo o que está tentando dizer, mas deduzo que estou no lugar errado. Recuo e suspiro enquanto me afasto da calçada, olhando para o endereço que salvei no bloco de notas do celular. O lugar deveria ser uma casa compartilhada onde aluguei um quarto. O aplicativo de mapa me trouxe até aqui. A rua está silenciosa, o que faz os gritos do homem parecerem 10 vezes mais altos. Tenho certeza de que estou no lugar errado, porque uma rua cheia de repúblicas estudantis jamais seria tão tranquila. Eu me viro, deixo o homem gritando atrás de mim e volto para o carro. As primeiras gotas de chuva encontram meu rosto. Levanto a cabeça e olho furiosa para o céu nublado. Entro no carro e digito novamente o endereço no celular, e dessa vez, ele mostra um lugar a 5 minutos de onde estou. Suspiro e saio da vaga tentando manter a calma, mas o pequeno fio de esperança a que me agarro esgarça a cada segundo. O cansaço me castiga, e faço um esforço para manter os olhos abertos. Essa era a última coisa que eu queria fazer esta noite, mas precisava sair de lá, de perto deles. Dirijo para uma rua estreita e movimentada, cheia de carros estacionados em lugares onde não deveriam estar. Desligo o motor e olho para dentro da janela da casa pequena e velha para onde estou me mudando. Luzes de neon iluminam as vidraças, e a música transborda para o gramado enquanto o atravesso. Tem um cara sentado na varanda, balançando as pernas penduradas entre as barras da grade. Ele sopra uma nuvem de fumaça. Oi, falo quando ele me encara por um longo e incômodo momento. Você é o Johnny? Isso, ele responde desconfiado com uma leve rouquidão na voz. Oi, repito. A chuva agora começa a cair mais forte, e eu subo a escada da varanda, tentando não molhar minha blusa mais do que já está molhada. Meu nome é Ania. Quem? Ele franze a testa. Ania Stark? Conversamos pelo Messenger. Aluguei o quarto 3. Ele levanta uma sobrancelha, aparentemente surpreso. Não vai rolar. Meu coração pula dentro do peito. Como assim não vai rolar? Você tinha que pagar 2 semanas adiantadas, mas não fez o depósito. O quarto foi alugado para outra pessoa. Seu rosto recupera a expressão determinada de antes, e ele dá uma longa tragada no cigarro que segura entre os dedos. Continuo olhando para ele. Do que você está falando? O dinheiro saiu da minha conta, mas não entrou na minha. O quê? Pego o celular do bolso. Acesso o aplicativo do banco e olho para os dígitos vermelhos que indicam o valor debitado. Viro a tela para ele. Está vendo? Isso aí foi um saque. Não foi transferido para mim. Olho de novo para a tela e percebo que ele tem razão. Meu coração quase para de bater. E você não recebeu nenhuma mensagem de confirmação informando que a transferência foi feita. Engolindo em seco, deixo os ombros caírem. Mais uma vez, fico furiosa comigo mesma por ter permitido que Dylan tivesse acesso à minha conta porque, como sempre, ele não tinha dinheiro. Ele deveria ter feito o depósito para mim na data do vencimento. Uma bola de fogo queima em meu peito quando percebo que ele me roubou. Bem, respondo com amargura enquanto volto à chuva, que ótimo. Que droga, ele diz sem se alterar, joga o cigarro no chão na minha frente e volta para dentro da casa, batendo a porta. Passo a língua pelos dentes e faço o possível para conter as lágrimas que inundam meus olhos. Volto ao carro e respiro fundo antes de me sentar na frente do volante. Telefono para o meu irmão. Minha perna esquerda balança enquanto ouço os toques. Depois de um momento recebo uma mensagem. Zaiden, o sinal tá ruim. Tá tudo bem? Ania, está em casa? Se não estiver, tem uma chave reserva? Meu irmão revela onde fica a cópia da chave sem fazer perguntas.
Mordo o lábio inferior, ainda lutando contra as lágrimas. Depois de 10 minutos dirigindo, paro na frente da casa dele. Tem várias luzes acesas, e vejo uma caminhonete preta estacionada na entrada. Talvez ele tenha emprestado a vaga para algum vizinho. Afasto alguns vasos e bufo de irritação quando não encontro a chave onde meu irmão disse que estaria. Comprimindo os lábios, olho para a caminhonete preta, depois para as luzes acesas dentro da casa. Suspiro, bato na porta e dou um passo para trás. Justamente quando uma lágrima traiçoeira escapa, alguém abre. O ar fica preso no meu peito quando dou de cara com Mason, o melhor amigo do meu irmão. O cara que sempre amei até passar a odiar. Ele envelheceu bem. Bem pra cacete. É alto, todo musculoso e está com os ombros mais largos do que na última vez que o vi. Os olhos parecem mais escuros, o queixo está mais definido e o cabelo mais comprido. Tatuagens que antes estampavam parte de um braço agora cobrem cada centímetro de pele visível, com exceção do rosto e de algumas áreas do pescoço. Está vestido todo de preto. Isso não mudou. A camisa revela o tamanho dos bíceps e a definição do peito. Ele sempre foi muito atraente, e eu tinha esperança de que a idade não o tivesse favorecido. Droga! E depois de todo esse tempo, ele me vê desmontada e chorando na varanda do meu irmão em uma sexta-feira à noite. O que você está fazendo aqui? Pergunto, e minha voz me trai ao se tornar um sussurro. Todos os sentimentos e certezas de que me convenci ao longo dos anos desfilam diante dos meus olhos, e percebo agora o quanto foram mentirosos. Porque esse homem ainda me afeta muito, e ele não disse uma palavra até agora. Na verdade, aposto que nem sente nada. Foi aí que os problemas começaram. Aqueles olhos cor de uísque param em mim, e sinto cada milímetro aqui dentro se encolher. O coração parece ter se tornado uma bola de chumbo no peito e despencado para dentro do estômago, atropelando tudo o que havia no caminho. Ele levanta uma sobrancelha e estuda meu rosto, como se quisesse ter certeza de que sou eu mesma na sua frente, tremendo e dando sinais de estar à beira de um colapso mental. Eu moro aqui. Arregalo os olhos e sinto o pânico se espalhar pelas minhas veias. As palavras ecoam altas em meus ouvidos. Reverberam dentro da cabeça e se repetem em um loop infinito. Desde quando? Desde que a Leasa foi embora. Eu não tinha considerado a possibilidade de meu irmão ter arranjado alguém para dividir as despesas depois que a garota que ele namorou por 3 anos se mudou. Deveria ter imaginado que Mason seria o substituto. Fazia sentido, mas a verdade é que tento não pensar no garoto que arrancou meu coração do peito e sapateou em cima dele. Será que a noite poderia ficar pior? Respondo, tentando engolir, apesar de sentir a boca e a garganta secas como papel. Meu corpo sempre teve uma reação extrema à proximidade com Mason, e eu morro de raiva disso. É como se ele tivesse um controle remoto e soubesse exatamente que botões apertar. O canto de sua boca se move e os olhos me analisam sem nenhum disfarce, sem se importar com quanto são óbvios. Nada de oi, como você está? O que tem feito? Ele sorri e se apoia no batente. Meu coração dispara ao registrar a familiaridade do movimento. Ele fazia exatamente a mesma coisa na porta do meu quarto. Definitivamente, nesse momento não quero pensar em mim e nele no meu quarto. Não, esse não foi meu primeiro pensamento quando te vi, respondo, torcendo para minha voz soar mais forte do que me sinto. Qual foi então? Não quero ter que falar com esse babaca. Cruzo os braços, tentando demonstrar o oposto do que sinto. Mason sorri para mim, mostrando os dentes. Linhas charmosas aparecem nas laterais da boca. As linhas que eu amava tanto. As mesmas que eu traçava com o dedo. Bom saber que você ainda tem esse crush gigante em mim. As lembranças se desmancham, e volto à realidade com um solavanco. Meu rosto deve refletir os sentimentos reais, porque o sorriso dele desaparece por um momento. Faço um esforço para compor uma expressão neutra. Faço o melhor que posso. Vai sonhando, respondo, tentando disfarçar a mágoa. Ele responde, olhando a pele nua do meu ombro exposta pela camisa que escorregou. Meu estômago dá um salto mortal. E se você diz, o que veio fazer aqui? Tive uma noite horrorosa. Preciso de um lugar para dormir, resumo, passando uma das mãos no rosto. Zaiden não contou que você estaria aqui. Teria feito alguma diferença? Ele pergunta, e parece sinceramente curioso. Não quero isso agora. Não estou preparada para enfrentar Mason, nem os sentimentos que tranquei à força em uma gaveta de arquivo e etiquetei com um alerta, não abrir, nunca. Pode me deixar entrar? E bufo afastando o cabelo da frente do rosto. Os olhos escuros, 2/4 encobertos, se demoram por um momento em minhas bochechas coradas antes de ele recuar um passo e me deixar passar pela porta.
Puxo minha bolsa para dentro, e ele estende a mão para pegá-la, pendurando-a sobre um ombro. Seco o rosto e evito seu olhar enquanto olho para a sala, que deve ser o lugar mais limpo que já vi. Meu irmão não é das pessoas mais organizadas, e imagino que isso é obra do Mason. Deve ser irritante ter que cuidar da bagunça do desastroso do meu irmão. Furacão Zai, era assim que minha mãe costumava chamá-lo. Você não ia se mudar para uma república no centro da cidade? Ele pergunta, apontando para a escada. Eles falam sobre mim? Interessante. Suspirando, passo na frente dele e começo a subir, olhando tudo à minha volta. Muita coisa mudou desde que Leasa foi embora. O cuzão do meu ex deu um jeito de garantir que a faca que ele enfiou nas minhas costas não sairia com tanta facilidade. Sinto o calor do olhar na minha pele enquanto percorremos o corredor acarpetado no segundo andar. Paro quando vejo uma foto de Zaiden, Mason e eu. Estamos na praia, e eu estou com os braços estendidos, mostrando uma fileira de estrelas do mar no meu antebraço. Zaiden sorri para a câmera e aponta para elas. Chego mais perto e examino a cena com mais atenção, notando como Mason olha para mim. Nunca tinha notado esse detalhe. Seus lábios desenham um sorriso meio de lado, as bochechas estão coradas depois de uma corrida pela praia. Eu me lembro claramente daquele dia. Foi um dos últimos dias divertidos que tivemos antes de as coisas ficarem complicadas. Estou tão perto da moldura que a ponta do meu nariz roça o vidro. Por que eu nunca tinha notado que ele olhava para mim desse jeito? Fiquei sabendo sobre o Dylan, diz Mason, passando por mim para abrir uma porta e revelar um quarto de hóspedes limpo e arrumado. Eu me assusto. Mergulhei tão fundo nas lembranças da foto que por um momento me esqueci de onde estava. Balanço a cabeça e o sigo para dentro do quarto. Parece diferente, maior do que eu me lembrava, com um edredom marrom de aparência macia que está gritando meu nome. E a Phoebe, ele acrescenta depois de um momento. Um sentimento nauseante me invade quando ouço o nome dos dois. As duas pessoas que eu mais amo na vida. Ou melhor, amava. Tive muito azar no departamento amoroso. Está acompanhando minha vida, Mason? Suspiro, jogando o cabelo para trás do ombro e sentindo que está bem molhado. Ele deixa minha bolsa na cama, que rende sob o peso. A bolsa está praticamente estourando nas costuras, e tem outras 3 como ela no porta-malas do carro, mas elas podem ficar lá por enquanto. É claro que estou vermelha. O calor esquenta meu rosto e desce pelo pescoço quando ouço o apelido familiar. Vermelha. Cada vez que Mason olhava para mim quando éramos crianças, minhas bochechas ficavam da cor de um tomate, brilhantes como um luminoso neon que anunciava minha paixão por ele. Como adorava se divertir com meu sofrimento e meu desconforto, ele começou a me chamar de vermelha para me atormentar. Não o vejo desde que tudo desmoronou, há 2 anos. Nunca mais ouvi esse apelido. Por mais que fosse uma brincadeira, com o passar do tempo virou um flerte. E foi aí que o problema começou. E agora estamos nos encarando e o ar entre nós parece estalar. Meu rosto esquenta ainda mais e dou um passo para trás para me afastar dele, embora já haja uns 2 metros de distância entre nossos corpos. Nenhuma distância é suficiente quando é ele do outro lado. Sua presença é como um toque físico, e o domínio que ele exerce sobre mim é mais forte que minha vontade. E você? Voltou, comento só para dizer alguma coisa, e torço desesperadamente para ele não ouvir meu coração batendo alto no peito. O sorriso de Mason é sexy, como sempre. É óbvio. Como foi no México? Eu o sigo de volta ao corredor, evitando olhar para a camisa justa que revela os músculos das costas. Mason sorri arrogante por cima do ombro. Parece que você também acompanha minha vida. Se ele soubesse que tive que bloquear seus stories para não ver nada. Não suportava ver seu rosto e chorar por isso, como chorei tantas vezes. Nunca o bloqueei completamente. Isso teria despertado a curiosidade dos amigos e da família. Provocado perguntas que eu não tinha intenção de responder. A única pessoa sobre a qual Zaiden gosta de falar mais do que dele mesmo é você, explico. Meus olhos passeiam pelos músculos deliciosos daqueles braços até a bunda, que foi gravada na minha memória há anos. E continua tão boa quanto sempre foi. Não é muito comum você estar em casa em uma sexta-noite, né? Pergunto, me sentando em uma das banquetas da cozinha. Tá me stalkeando? Baixa a bola. Mason se move sem esforço pela cozinha. Põe água para ferver, pega 2 canecas de um armário e se apoia na bancada. Você não está ao começo, e um sorriso se espalha lentamente pelo meu rosto. Como Mason ficava em nossa casa todos os fins de semana durante o ensino médio, ele sempre cozinhava ou fazia alguma coisa de útil para colaborar. Acho que era uma forma de agradecer à minha família por recebê-lo sempre.
Ele sabia cozinhar e sempre acrescentava toques singulares a uma refeição simples, o que as tornava 10 vezes mais saborosas. E o chocolate quente que ele fazia era de matar. Fazendo o especial do Mason para você? É claro que sim. Desde quando você é legal comigo? Pergunto, desconfiada. Seus olhos brilham um pouco mais sob as luzes da cozinha, que projetam uma luminosidade dourada sobre sua pele e intensificam a sombra da barba começando a crescer em seu rosto. Desde que você acabou de passar por um momento terrível, ele responde com mais honestidade do que eu esperava. Os olhos descansam nos meus por um instante longo demais. Mas é só hoje. A partir de amanhã acabou a moleza. Forço uma risadinha, puxando as mangas da blusa sobre as mãos antes de apoiar o rosto nelas. Odeio sentir a pele tão quente apesar da temperatura baixa. Ver o rosto dele é suficiente para me deixar infeliz. Eu esperava sentir mais raiva que antes, mas só me sinto arrasada. Odeio o que ele fez comigo, e odeio ainda mais não conseguir superar todos os sentimentos que tive por ele durante toda a minha vida. Não quero sentir nada por ele, mas é impossível. Eu não esperava menos que isso. O silêncio se prolonga entre nós. Só existem os ruídos dos utensílios de metal na bancada e dos passos dele se movendo pela cozinha. Faço de tudo para não o seguir com o olhar. Aliás, foi incrível. Murmuro, saindo da nuvem de pensamentos. O México. Respondo, e meus olhos descem pelos braços bronzeados e enfeitados pelas tatuagens. Que bom! Quanto tempo faz que você voltou? Quase um mês. Bem na hora para pegar o quarto vago, hein? Comento com um sorriso de boca fechada. Eu sempre tive um timing excelente. Eita! Eu sei que Zaiden e Leasa estavam se desentendendo fazia um tempo, mas ainda tenho a sensação de que o rompimento foi rápido demais, opino, pensativa, tentando impedir a memória de trazer de volta tudo o que aconteceu entre nós. Ele se vira e deixa uma caneca em cima do balcão. Parece que ela simplesmente pegou as coisas e foi embora. Foi isso mesmo que aconteceu, até onde eu sei. Você deve estar contente, já que o seu parceiro voltou à ativa, brinco, segurando a caneca com as duas mãos e absorvendo o calor, apesar de me sentir fria e vazia por dentro. Zai se apaixona loucamente por toda garota que ele conhece. Ele não é um parceiro muito bom. Mason sorri relaxado. Mas eu gosto de ver meu amigo mais feliz. Não sei por que disse isso. A última coisa em que quero pensar ou discutir é a parceria de Zaiden e Mason. Pensar em Mason com alguém me dá vontade de vomitar. Ele está? Pergunto e me inclino para a frente. Feliz? Mason pensa sobre minha pergunta. Honestamente? Não sei. Acho que esse rompimento foi bom para ele em vários aspectos. No fim, eles eram tóxicos um para o outro. Mas não tenho certeza de que ele está feliz, só mais feliz do que estava. Eles sempre foram tóxicos, concordo com um sorriso seco. Meu irmão e a namorada tinham um relacionamento que não fazia sentido para mim. Poderoso e apaixonado, mas um turbilhão de altos extremos e os mais baixos dos baixos. O jeito como eles gritavam um com o outro me fazia ter pesadelos. Levo a caneca aos lábios e bebo um golinho. Uma explosão de calor e sabor se espalha pela minha língua, e eu gemo, sentindo falta do que costumava ser uma tradição familiar. Fico surpresa ao ver os olhos de Mason descendo pelo meu corpo enquanto ele me observa. A tensão de 2 anos atrás ainda é forte como sempre. Quero poder olhar para ele e não pensar em tudo que fomos um dia, mas é difícil. Senti falta disso, sussurro, respirando dentro da caneca. Honestamente não sei se me refiro ao chocolate quente ou a ele. Aos dois, na verdade. Mason era uma parte importante da minha vida, e de repente não era mais. O buraco que ele deixou continua aberto, por mais que eu tenha tentado de tudo para fechá-lo. Eu também, vermelha. Ele olha para mim com um sorrisinho triste. Eu também. Depois ele se vira e sai da cozinha. 2. Mason. Ver a Nia parada na frente da porta de casa foi como dar de cara com um fantasma do passado. Um fantasma que se transformou na mulher dos meus sonhos. Não consigo tirar a imagem da cabeça. A blusa branca colada ao corpo como uma segunda pele, praticamente transparente da chuva. Quando meus olhos ficaram cravados naquela bunda nos 13 degraus até o 2º andar, tive que entoar um mantra mentalmente. Ela é a irmãzinha do Zai, ela é a irmãzinha do Zai, ela é a irmãzinha do Zai. Mas droga, vermelha não é mais uma menina. Ela cresceu e já faz tempo. Sei disso melhor que ninguém. Olho para o meu reflexo, tentando imaginar como deve ter sido para ela me ver depois de todo esse tempo. Depois do que aconteceu. Minhas mãos tremem quando seguro a beirada da pia e sinto dificuldade até para respirar.
Depois de parar um minuto para estabilizar a pulsação acelerada, volto à cozinha batucando com os dedos nas pernas. Meu estômago se contrai quando a vejo, e sou invadido pelo sentimento de culpa. Pensar no que fiz me causa náusea. Meu coração dispara no peito quando passo por ela e pego os frascos de molho que Zaiden não guardou. Nossos braços se tocam por um breve instante. Recolho o braço e me afasto dela, voltando à segurança do armário. Ania e eu sempre tivemos um relacionamento intenso. Eu adorava provocá-la, ela facilitava. E ela me amava. Eu também a amava, mas fui covarde demais para me comprometer com ela. Para ser a pessoa de quem ela precisava. Ania é 2 anos mais nova que eu. Uma diferença de idade que agora não significa nada, mas parecia uma questão muito maior quando éramos adolescentes. O arrependimento é inegável. Nunca fui muito de me apaixonar. Zaiden e Ania eram meu mundo, e todas as outras pessoas eram só um ruído de fundo. Depois de todo o drama, nunca consegui ficar no mesmo lugar por tempo suficiente para me envolver com alguém. Mas talvez seja este o ponto. A única pessoa que eu quis é a única pessoa que não posso ter. Ninguém mais se compara a ela na minha cabeça, então nunca me dei o trabalho de tentar mais nada depois dela. No passado, toda vez que eu ficava com alguém, essa pessoa sabia, ou desconfiava, pelo menos, dos meus sentimentos por Ania. E isso sempre foi um problema. Ela está sentada na minha frente, olhando pela janela com aqueles olhos cor de esmeralda lindos. O cabelo escuro e comprido cai sobre os ombros em ondas. Ania sempre foi uma garota alegre, animada, mas não é mais. Seus olhos ganharam a sombra de uma dor que conheço bem, a dor da mágoa. Essa merda machuca, e dura mais do que deveria. Dylan Peterson. Ele é a definição de canalha. Nunca gostei dele. E passei a gostar menos ainda quando ele começou a dar em cima de Ania. Zaiden tem uma política severa que proíbe os amigos de se envolverem com sua irmã mais nova, uma lei que muitos caras da escola aprenderam do jeito mais duro. Como Dylan é 2 anos mais novo que nós e não faz parte do nosso grupo, conseguiu ser promovido da posição de amigo para a de namorado, para descontentamento de todos. Minha insatisfação foi maior que a de todo mundo. Também não estávamos presentes nos últimos anos de Ania no ensino médio para protegê-la. E foi assim que ele conseguiu se aproximar com facilidade. Ninguém era bom o bastante para Ania. Ninguém jamais seria. Ver as lágrimas dela hoje fez a raiva despertar dentro de mim e ameaçar explodir a qualquer momento. No passado eu não precisaria de desculpa para enfiar a mão na cara do Dylan. Tinha sérios problemas de autocontrole em relação a esse tipo de coisa, mas me esforcei muito para romper esse ciclo. Não sou meu pai. Honestamente, eu adoraria nunca mais ver ou ouvir falar de Dylan, mas infelizmente, como ele joga em um time rival, sempre o encontramos ou o enfrentamos em alguma partida. Ele é tão sujo como jogador quanto como pessoa. Se eu quiser bater nele onde dói, tenho que acabar com ele dentro do campo, onde realmente importa. Bliss Bay, a pequena cidade litorânea onde todos nós crescemos, tem um time de rugby competitivo, o Southwest Stingrays. A equipe é conhecida pela agressividade e por não fazer a coisa certa com frequência. Eu não queria jogar nesse time. Quando voltei do México, entrei na Stratton University onde Zaiden já estava. A razão para Zaiden ter se mudado para um lugar 1 hora ao norte, mais perto da cidade, foi a intenção de jogar no time da universidade, o Northeast Sharks. Não é fácil conseguir uma vaga lá, e me senti honrado quando passei na peneira. Está sendo incrível treinar com eles, é uma grande equipe e eu tenho o maior respeito pelo nosso treinador. Ele tem um histórico brilhante, e é fácil entender por que considerando o jeito como ele administra e treina o nosso time. É um treinador que exige muito trabalho, mas colhe bons resultados. Não vai me contar o que aconteceu hoje? Pergunto apoiando o quadril na bancada. Torço a ponta da pulseira de borracha, porque preciso de alguma coisa com que ocupar as mãos, agora que já guardei tudo. Quando sinto a ponta se desfazer, solto a pulseira rapidamente e pego minha caneca. Ania está olhando para a pulseira. Engulo em seco, desvio o olhar e tento não pensar no dia em que ganhei isso dela. Vejo as lágrimas inundando seus olhos de novo e seguro a caneca com mais força. Talvez amanhã, ela responde em voz baixa. Estou super cansada. Aponto um dedo para ela. Vou cobrar. Ania vira o restinho de sua caneca e eu me aproximo para pegá-la. Nossos dedos se tocam, e eu me assusto com o quanto os dela estão gelados. Olho para a pia, incapaz de encará-la enquanto lavo as canecas e as guardo exatamente no lugar de onde as tirei. Estudo as canecas por um momento, verificando se estão voltadas para a frente antes de fechar a porta do armário. Ania balança a cabeça olhando para mim, e um sorriso distende seus lábios.
Isso está piorando com a idade. Você nem imagina, respondo em tom de brincadeira. Ela desvia o olhar e vejo suas bochechas vermelhas, e o rubor familiar me faz sorrir. Ania se levanta, estica os braços acima da cabeça, e o gesto levanta sua blusa, me mostrando a barriga bronzeada. Engulo em seco quando meus olhos passeiam por aquela pele. Dessa vez, quando subimos a escada, faço questão de ir na frente. Não preciso de mais uma desculpa para olhar para o corpo dela. Quando Ania entra no quarto de hóspedes, pego uma toalha e penduro no cabide do banheiro. Nós nos encontramos na porta do quarto dela, e eu me apoio no batente. Passo a mão no queixo. Tenho trabalhado nos meus hábitos de enfrentamento quando fico ansioso, mas parece que tudo desandou agora que estou aqui com ela. Tem uma toalha limpa para você no banheiro, aviso, enquanto a vejo vagar pelo quarto como uma ovelha desgarrada. Meu coração implora para confortá-la, mas aconteceu muita coisa e se passou muito tempo. Obrigada. Vermelha? Eu chamo, e me aproximo para tocar seu queixo com um dedo, forçando seus olhos tristes e redondos a encontrarem os meus. A gente não vai deixar isso passar em branco. 3. Ania. 3 anos atrás. Minha melhor amiga bufa atrás de mim, interrompendo meu cochilo. Pisco atordoada. Estamos tomando sol à beira da piscina, e devo ter pegado no sono. Phoebe se senta e estica os braços à frente. Sua pele é macia e bronzeada, e o cabelo está tão queimado de sol que dá a impressão de que ela fez luzes. Seus olhos têm o tom de azul mais impressionante que já vi, e são intimidadores demais quando apontados para mim. Você tem uma vida muito boa, ela diz, e não consigo decifrar seu tom de voz enquanto a vejo abaixar os óculos escuros e estudar o quintal, antes de colocá-los de volta. Tenho? Pergunto, e pego o latte gelado que deixei ao meu lado. A condensação desenhou um círculo perfeito na toalha. Levo o copo à boca e bebo um gole generoso. A mistura é quase intragável, mas ainda gosto do sabor. Olha para essa piscina. Essa casa. Ela move as mãos mostrando tudo. E ainda anda com os 2 maiores gostosos do colégio, e ninguém te ataca por causa disso. Um deles é meu irmão. Lembro, e torço o nariz. E daí? Isso não muda o que estou dizendo. Sou muito grata pelo que tenho. Você também mora em uma casa muito legal. Você e sua mãe são super amigas. Poucas pessoas podem dizer isso. Moramos num apartamento de 2 quartos muito apertado. Ela se reclina sobre os cotovelos e franze a testa. Não tem nada de legal. Phoebe e eu temos ideias diferentes sobre o que significa ter uma casa legal, mas não tenho energia para discutir com ela. E ela só argumenta pelo prazer do debate, tenho certeza disso. Além do mais, só moramos nesta casa porque ela é do meu padrasto. Antes de minha mãe se envolver com ele, vivíamos na Zona Sul, conhecida por ser a pior parte da cidade, em uma casa que estava caindo aos pedaços. Bato o dedo no celular e a tela se acende. Vejo que horas são. Tenho que ir, digo e me levanto apressada. É claro que tem, ela responde. E o que vejo em seu rosto me faz parar por um momento. Phoebe sorri para mim daquele jeito provocador, e eu relaxo, pensando que devo ter imaginado aquela expressão. Eu avisei que tinha um compromisso quando você se convidou para vir. Eu sei, eu sei. Ela suspira e se deita sobre a toalha. Ainda vou estar aqui quando você voltar. Tudo bem, respondo. Vou trazer café gelado para nós duas. Obrigada. Inventar desculpas para sair de casa e encontrar Mason é fácil. Considerando que eu passo a maior do tempo lendo ou estudando na biblioteca, todo mundo está acostumado com as minhas saídas. E ele está sempre trabalhando, e o trabalho dele fica no fim da rua onde eu moro, o que é bem conveniente. Portanto, passar um tempo juntos e sozinhos não é nada muito complicado. Oi, Ania, a senhora Taylor me cumprimenta, e seu sorriso simpático me faz sorrir também. Linhas profundas emolduram seus olhos e as laterais da boca. Ela veste uma blusa fúcsia com brincos e batom da mesma cor. Seu guarda-roupa deve ser um arco-íris, considerando as cores vibrantes que sempre usa. Oi, senhora Taylor. Tem algum livro para devolver? Ela pergunta, e deixa de lado o volume que tem nas mãos. Assinto, pego a bolsa que levo pendurada em um ombro e tiro dela os 3 livros que peguei na semana passada. Ela olha para mim por cima dos óculos em formato de meia-lua, um olhar intenso. Aquele rapaz está esperando por você lá no fundo. Um sorriso largo distende meus lábios e eu abaixo o queixo, tentando não revelar minha reação, mas é tarde demais. Ah, é? Uhum, ela confirma e levanta as sobrancelhas. Aquele garoto nunca aparece por aqui quando você não vem. Você sabe disso. Meu rosto está pegando fogo quando recuo e tento esconder o rubor com o cabelo. Eu volto logo. Com mais livros. Não duvido. Ela sorri,
e seu olhar abre buracos em minha testa. Vai logo. Comporte-se. Basicamente tropeço nos meus pés andando depressa pelos corredores, em direção ao canto da biblioteca à minha direita. Meu coração galopa no peito quando vejo a silhueta de Mason. O cabelo bagunçado está escondido por um boné preto virado para trás. Ele está vestido com as roupas pretas que usa para trabalhar. Com o sol de começo de tarde entrando pelas persianas, iluminando seu corpo alto, musculoso e perfeitamente proporcional e a mão que segura um livro, ele parece relaxado e casual, e essa é a imagem dele de que mais gosto. Mason olha para o livro com uma expressão tranquila, e não vejo a tensão habitual que sempre domina seus ombros. Queria poder emoldurar esse momento e pendurá-lo na parede do meu quarto. Ele é muito atraente, quase não consigo raciocinar quando estou perto dele. Adoro poder ver esse lado dele, tenho quase certeza de que ninguém mais o vê desse jeito. Livro bom? Pergunto, e me apoio na estante para parecer indiferente. Tenho certeza de que não consigo. Ele sorri e fecha o livro. Seus olhos passeiam sem pressa pelas minhas pernas e o meu tronco, até encontrarem os meus olhos. Na verdade, sim. Mason dá um passo em minha direção, e meu coração bate alto, ecoa nos ouvidos. Ele me oferece o livro e quando pego desliza o polegar sobre o meu. Estamos sozinhos agora, e a tensão entre nós é palpável. Temos resistido a essa força, ou melhor, ele tem resistido, mas ela está ficando cada vez mais difícil de ignorar. Não quero ignorá-la. Não mais. Ele me fez pensar em você. Seus dedos sobem pelo meu braço, e o toque me causa arrepios. Ele chega mais perto e respiro seu cheiro. Sobre o que é? Murmuro, fechando um pouco os olhos quando ele se inclina para mim. Seus lábios tocam minha orelha, e o hálito quente é uma carícia. Sobre um garoto que se encanta por uma garota que não pode ter, ele cochicha, e deixa o ar escapar em um suspiro trêmulo. Mas aí eles não conseguem evitar e se apaixonam. De olhos fechados, engulo em seco e respiro ofegante. Parece ser uma leitura bem legal. Tem final feliz? Ele segura o lado direito do meu rosto, e me inclino na direção de sua mão. O beijo na bochecha esquerda é leve. Os lábios deslizam lentamente, deixando uma trilha de beijos sobre o nariz e outra na bochecha. Ele adora isso. Beijar minhas sardas. Tem vermelha, sussurra, fazendo meu corpo todo arrepiar. Tem sim. 4. Ania. O som de passos no corredor me acorda. Bocejo. Esfrego os olhos e espio o celular. São 6 da manhã. Alguém passa na frente do meu quarto de novo andando em sentido contrário. Depois ouço o ruído do encanamento. Meu irmão nunca acorda tão cedo. Deve ser o Mason. Não sei nem se o Zaiden voltou para casa. Fico deitada na cama por alguns minutos, tentando me convencer a sair dela. Com um suspiro, jogo as cobertas para o lado e sinto o ar gelado da manhã tocar a pele exposta das pernas. Depois de bocejar mais uma vez, saio do quarto com passos arrastados. Bato em alguma coisa dura e molhada. Recuo desequilibrada e mãos fortes me impedem de cair. Olho para um peito nu e musculoso coberto de gotas de água antes de levantar a cabeça e encontrar a intensidade brutal do olhar de Mason em mim. Bom dia, sussurro. Bom dia, vermelha, ele responde, e seus lábios se curvam, desenhando alguma coisa entre uma expressão de arrogância e um sorriso. A voz está rouca de sono. Minha pele esquenta sob as mãos dele. Não sei se essa tensão algum dia vai diminuir. O menor encontro me faz sentir como se tivesse enfiado o dedo em uma tomada. Acordou cedo, comento, sentindo o calor subir pelo pescoço, porque as mãos continuam em mim, queimando minha pele. Não tenho esse tipo de reação a um homem desde, sei lá, sempre. É só com ele. Eu sempre acordo cedo. Ele me solta, dá um passo para trás e segura a toalha, que escorregou um pouco. Faço um esforço enorme para não olhar para o V proeminente entre os quadris e os músculos definidos que cobrem seu tronco. Eu me amaldiçoo quando sinto meus olhos descerem por seu ventre até o volume que a toalha cobre. Dou um passo para a esquerda no mesmo instante em que ele faz a mesma coisa. Desajeitada, dou um passo para a direita. Ele também. Mason estende as mãos, me segura e me vira, e assim trocamos de lugar. Ele sorri para mim antes de me dar as costas e seguir seu caminho pelo corredor. Meu rosto está pegando fogo e eu gemo baixinho. Desço a escada apressada para poder respirar de novo. Depois de usar o banheiro lá embaixo para lavar o rosto, vou à cozinha fazer café e alguma coisa para comer. Estou distraída lambendo o vegemite de uma faca quando Mason aparece. Esse hábito é horrível, ele murmura contrariado, talvez até enojado, pelo jeito como balança a cabeça. Você e seu irmão são muito parecidos. Desculpe, papai. Mason olha para mim por um momento, depois me tira do caminho com o quadril para fazer café.
É um gesto muito familiar que ele já repetiu inúmeras vezes, mas que não vejo há tanto tempo que faz meus olhos se encherem de lágrimas. Pisco para me livrar delas. Saio da cozinha e vou me sentar na sala. Tenho a sensação de estar à beira de um colapso, e a menor coisinha pode ser a gota de água. Observo suas mãos grandes fazendo o café. A última vez que vi Mason foi 2 anos atrás, quando ele apareceu com meu irmão no meu aniversário de 18 anos. Lampejos daquela noite atravessam minha mente. Beber, dançar, as mãos dele no meu corpo, escorregando para baixo do vestido e subindo pelas laterais quando ninguém estava olhando. Estávamos flertando no limite do perigo fazia muito tempo. Tinha se tornado óbvio para todo mundo, inclusive para a garota que ele namorava na época, embora nenhum de nós dois fosse cometer esse tipo de traição. Quase consigo sentir as mãos dele nas minhas coxas, subindo. O que está rolando nessa sua cabecinha linda? Mason pergunta e se vira de frente para mim. Sem desviar o olhar, leva a xícara à boca. Estava pensando no meu aniversário de 18 anos. Mason engasga com o café. Vejo seu rosto ficar muito vermelho enquanto ele tosse, quase derrubando o líquido preto, que balança dentro da xícara. Parte do café quente respinga nele, provocando um gemido de dor. Rápido, ele corre até a pia e põe a mão embaixo da torneira aberta, pigarreando de um jeito estranho. Você nunca me procurou, continuo depois de ele se recuperar. Simplesmente foi embora. Mason deixa a xícara em cima da bancada e apoia as mãos nela. Abaixa a cabeça. O silêncio se prolonga, deixando o ar denso e difícil de respirar. Não sei se consigo continuar com isso. O que sofri nos últimos 2 anos é suficiente para uma vida inteira. E de repente a porta se abre. Ania. Desvio o olhar do homem diante de mim, e um sorriso autêntico ilumina meu rosto quando vejo meu irmão. Eu me levanto e corro para ele. Ele me gira no ar, me abraça tão forte que tenho medo de acabar com uma costela fraturada. Oi? Sorrio e afago seu cabelo. Está precisando cortar. Ele belisca a pele do meu bíceps com o indicador e o polegar. E você precisa comer mais. Desde que rompi com Dylan e Phoebe perdi alguns quilos. Sempre mantive o mesmo peso, nunca consegui emagrecer com atividade física ou mudança de dieta, mas nas últimas semanas o peso derreteu. Quem poderia imaginar que uma decepção amorosa seria uma dieta tão eficiente? Comento em tom seco. Não era apaixonada por Dylan, por mais que tentasse, mas a tristeza de perder uma amiga é tão doída quanto a ponta de uma faca. O sorriso desaparece dos lábios dele, transformando-se em uma expressão furiosa. Eu sabia que ele se culparia por isso. Tinha feito de tudo para evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Meu irmão sempre foi super protetor e, francamente, com alguns amigos dele, não faltavam motivos para isso. Por mais que fosse inconveniente às vezes, nunca o critiquei por esse motivo. Afago seu ombro com ternura. Tudo bem, irmão. Não dá para me proteger de tudo, mas ainda posso dar um jeito na cara dele. Ele continua furioso. Eu seguro o cara. Mason se oferece de algum lugar atrás de mim. Está combinado, então responde meu irmão, olhando para o melhor amigo. Reviro os olhos, dou um passo para trás e cruzo os braços. Chega disso. Não quero mais falar sobre esse assunto. Só quero me afastar dele, superar. Vamos dar um jeito nisso, Zaiden resmunga, e decido que é melhor ignorar o comentário. O que aconteceu com a República? Respiro fundo. Volto à cozinha e me sento na banqueta da bancada enquanto faço uma rápida recapitulação. Meu irmão ouve com a testa franzida. Ele deixa a bolsa esportiva no chão. A camisa branca tem manchas de terra e lama. Devia estar jogando rugby. Esse é o único motivo para meu irmão sair da cama antes das 9. Mason e Zaiden sempre jogaram. Meu irmão é obcecado por esporte. Ele passa cada momento livre treinando, enquanto Mason só vai aos treinos programados, a menos que meu irmão o convença a encarar um extra com ele. Era assim que eles faziam antes, pelo menos. Os dois são excelentes jogadores, mas Mason é um pouco mais natural, enquanto Zaiden se esforça um pouco mais para acompanhar, eu acho, para provar que é tão bom quanto o amigo. É isso, concluo, olhando para o meu irmão e notando que sua expressão agora é homicida. Acabou, só preciso superar. Ele não sabe nem a metade do que Dylan fez comigo recentemente. Se soubesse, já estaria na rua a esta altura. Principalmente sobre o dinheiro que Dylan roubou, mas vou fazer de tudo para não deixar isso escapar. Um músculo se contrai no rosto de Zaiden, mas ele assente. Isso não acaba enquanto meu punho não encontrar a cara dele. Ignoro o comentário mais uma vez. Você se importa se eu ficar por aqui até encontrar outra casa? Saio o mais rápido que puder. Só preciso de dinheiro. E de um emprego.
E de amigas que não peguem meu namorado quando eu não estiver olhando. Deixa escapar uma gargalhada histérica, depois um gemido, e esfrego o rosto com força, apertando os olhos com os dedos como se isso pudesse empurrar de volta as lágrimas que escapam. Minha vida está um desastre. Pode ficar quanto tempo quiser, Zaiden responde. Olho por entre os dedos, e ele encolhe um dos ombros. Ou para sempre. Tem muito espaço, e vai ficar ainda mais barato se a gente dividir o aluguel em 3. E as contas também. Levanto uma sobrancelha e olho para Mason, estudando sua reação. Ele está olhando para o meu irmão com uma expressão séria, como se pensasse em alguma coisa. Não sei se ele amou a ideia ou se odiou. É possível que seja um pouco de cada, considerando que é assim que me sinto. Você não se incomoda, não é? Zaiden pergunta, retribuindo o olhar de Mason. Não sei como ele não percebe a tensão entre nós dois, mas acho que ela sempre esteve ali. Ou meu irmão é totalmente desligado ou se recusa a reconhecer o que vê, já que presume que nenhum dos dois vai pôr para fora o que sente. E não deveríamos com toda a certeza, de jeito nenhum. Mason responde em tom tranquilo, com a voz grave e ainda um pouco rouca, a voz que sempre amei. A melhor parte do meu dia era ouvir aquele bom dia, vermelha rouco quando o encontrava no corredor. Às vezes eu me atrevia a usar uma camisola bem curta, porque adorava o jeito como seus olhos viajavam pelo meu corpo sempre que ele me via com ela. A tensão entre mim e Mason é sufocante, e meu estômago está embrulhado. Giro o anel no dedo, tentando normalizar a respiração. Os olhos de Mason acompanham o movimento e sinto um arrepio. Foi ele quem comprou o anel para mim. Eu quis tirá-lo, jogar fora e fingir que não significava nada. Mas não consegui. Nunca consegui me separar dele. Não tenho como te oferecer um emprego, mas posso ajudar com as amigas. Vamos ao bar da universidade. Podemos conhecer gente nova e circular um pouco. Vai ser bom para distrair, diz Zaiden. Volto a prestar atenção ao que ele diz depois que, como sempre, minha cabeça se desviou pela estrada Mason. Meu irmão e Mason sempre curtiram um agito, mas costumavam manter esse lado separado de mim. Eu sempre fui a irmã mais nova, mas agora as coisas mudaram, e é bom ser incluída. Mais animada, sorriu para os dois. Sair e me distrair é uma ideia perfeita agora. Eu topo. 5. Mason. Acendo a luz quando o céu escurece e passo a mão no cabelo, dando uma bagunçada sem despentear de verdade. Estou vestido de preto, com as mangas da camisa dobradas até os cotovelos. Termino o drink que preparei mais cedo e desço para ir pegar outro na cozinha. O preço de uma bebida da boate é proibitivo agora, e quanto mais bebermos em casa antes de sair, melhor. Organizei 2 filas de shots antes de Zaiden entrar na cozinha, com uma camisa azul clara que acho que é minha, pois Zaiden pegou todas as minhas camisas coloridas sob a alegação de que nunca visto nada que não seja preto, e com o cabelo penteado para trás, ele parece arrumado e limpo para variar. Seu cabelo é loiro escuro, quase castanho agora, e está tão comprido que ele precisa empurrá-lo para trás e para longe da testa o tempo todo. Isso é gel? Levanto uma sobrancelha. Ele confirma, e faz uma pose. Gostou? Sim. Dou de ombros e sorrio para meu melhor amigo. Ficou bom. Você também está ótimo, irmão. Zaiden olha para o relógio, suspira e chama a Nia com um grito ao pé da escada, dizendo para ela se apressar. Batuco com os dedos sobre a bancada da cozinha. Não deveria estar nervoso. Isso é o que Zaiden e eu sempre fazemos, bebida, festa, balada. Mas parece diferente com a Nia aqui. Depois de tudo o que aconteceu enquanto eu estava no exterior, só quero me concentrar na faculdade e focar no que importa. A última coisa de que preciso é uma distração, e ela é uma distração gigantesca. Depois de alguns minutos, ouço o clique característico dos saltos na escada, antes de ela entrar na cozinha. Meu coração desce até os pés e eu paro com o copo na metade do caminho entre a bancada e minha boca, de queixo caído. Ela está incrível. E muito pegável. Gemendo em pensamento, deixo o olhar descer pelo pescoço, pelo corpo curvilíneo e pelas pernas de 1 quilômetro de comprimento. O vestido é branco, justo e de gola alta. Sobra bem pouco trabalho para a imaginação. A Nia sempre foi muito bonita. E proibida. Mas agora somos mais velhos e tudo parece diferente. Caprichou, Zaiden comenta em tom casual por cima do ombro. Vem beber com a gente. Ela sorri para ele daquele jeito relaxado e carinhoso, comum entre irmãos que se dão bem. Quando os olhos dela encontram os meus, compreendo que cada pensamento que passou pela minha cabeça está estampado no meu rosto como uma tela. Ela sorri ao perceber o efeito que exerce sobre mim. É inútil negar, a química que temos é incomum. Sempre foi. Tudo dentro de mim se contrai, e relutante desvio o olhar.
Zaiden põe um copo na minha mão e outro na mão da irmã. Saúde! Ele grita, e eu viro a dose de uma vez só. O álcool queima cada centímetro da garganta. Ania faz uma careta, e Zaiden ri da cara dela, entregando outra dose. O calor se espalha pelo meu corpo e eu sinto os músculos começarem a relaxar. Bêbado e perto de Ania? Essa é a receita certa para o desastre. Lembranças da sua festa de 18 anos invadem meus pensamentos, e me sinto tonto por um momento, mas expulso da mente todas as recordações daquela noite e volto à realidade quando Zaiden joga um porta-copo de papel na minha cabeça. Faço cara feia e ponho o copo que está ao meu lado na bancada em cima dele. Sou eu quem está sempre ressaltando a necessidade de usar porta-copos, mas estava tão distraído que esqueci. Mais um? Zaiden sorri. Péssima ideia. Na verdade, a ideia é terrível. Manda. Depois de pular de bar em bar por 2 horas, chegamos ao Beat Club, a boate mais popular da área. Nós dirigíamos 1 hora da nossa casa até aqui só para vir a este lugar. Era um programa de fim de semana. Ficávamos em um hotel chique e passávamos o dia surfando e bebíamos a noite inteira. Os últimos anos foram um borrão. Um sentimento de nostalgia se instala em meu peito quando começo a circular entre os corpos suados. A música pulsa tão forte que a sinto sob a pele. Fiz isso muitas vezes ao longo dos anos, tentando tirá-la de mim. Funcionou por um tempo, mas cansei das noites de bebida e apagão depressa. Zaiden grita alguma coisa incoerente por cima do ombro e se dirige a uma mesa vazia no fundo da boate. Olho para trás e vejo um homem alto parar na frente de Ania com um sorriso devasso. Ranjo os dentes, contorno o sujeito e seguro a mão dela, puxando-a comigo. Ania solta um gritinho quando puxo com mais força do que pretendia, obrigando-a a dar um passo muito grande e me atropelar. O calor de seu corpo penetra no meu e eu a seguro, apoiando uma das mãos em seu quadril. Tudo bem, vermelha? Pergunto. Ela parece pequena e frágil em meus braços. Ela olha para mim através dos cílios longos. Sim, obrigada. Esse é o momento em que eu deveria me afastar. Os olhos dela descem até minha boca, e os meus se movem imediatamente para a dela. Meu polegar afaga um lado de seu corpo, como se tivesse vida própria. Ela morde o lábio inferior, e eu gemo. Você está linda hoje, murmuro. Mesmo no espaço pouco iluminado, vejo seu rosto corar. Olha só, você foi legal de novo. Não se acostuma e provoco, e asseguro com mais força sem ter essa intenção. Não vou me acostumar. Geralmente você não fica por perto pelo tempo necessário para continuar sendo legal. Recuo como se ela tivesse me dado uma bofetada. Ela empurra minha mão para longe do seu quadril e continua andando entre as pessoas. Eu a sigo com o olhar por algum tempo, chocado com o que ela disse, embora não devesse estar. Suspiro e a sigo. Ela está sentada ao lado de Zaiden numa mesinha coberta de copos vazios. Vou pegar bebidas para nós, digo, principalmente para não ter que me sentar ao lado dela depois do momento incômodo que acabamos de compartilhar. Espero 10 minutos na fila antes de ser atendido. Deixo a bandeja em cima da mesa e entrego as bebidas para Zaiden e Ania. Sento-me ao lado dela. Sua coxa nua roça minha perna, e ela inclina o corpo para o outro lado, para longe de mim. Um músculo se contrai no meu rosto. Não sei por que a atitude dela está me incomodando tanto. Porque ela sempre correu atrás de você, e agora isso mudou. E você não está gostando. Ignorando a voz irritante na minha cabeça, esvazio o copo de uma vez só. Estou começando a sentir os efeitos do álcool, e recebo com alegria as sensações de calor e leveza. Está se sentindo melhor? Zaiden olha para a irmã. Eles são parecidos. Os mesmos olhos cor de esmeralda, com uma faixa de sardas em cima do nariz. O cabelo de Zaiden é mais claro que o de Ania, com mechas douradas da exposição prolongada ao sol. E ele é bem mais alto que ela. Olho para um ponto qualquer sobre seu ombro. Porque é difícil continuar atento às suas palavras e não me distrair com a aparência incrível. Ela sempre foi bonita, mas agora está linda. Muito linda. Sim, isto aqui está sendo uma boa distração. Ela gira o canudinho entre os dedos e sorri, mas o sorriso não alcança os olhos. Que bom! Zaiden não percebe a tensão entre os ombros da irmã. Está relaxado e despreocupado, sempre com um sorriso simpático no rosto enquanto estuda o ambiente. Fiquei preocupado com meu amigo, mas ele está lidando com um rompimento melhor do que eu esperava. Alguns dias são melhores que outros, é claro. Este lugar é perfeito para esquecer tudo por um tempo. Já estive aqui antes, ela lembra. Estou ignorando esse detalhe, porque na minha cabeça você ainda é minha irmãzinha inocente que nunca fez nada do que eu já fiz. Mal sabe ele. Ela ri. Uma risada suave e quente, algo que não mudou desde que éramos adolescentes.
Sei. Continua pensando desse jeito, irmão. Eu posso e vou continuar. E você, como vão as coisas? Ania pergunta em voz baixa, e me esforço para ouvir com a música alta. Sem a Leasa? Zaiden se encosta na cadeira. Sinto falta dela. Muita falta. Eu sei que romper foi a decisão certa, mas ela estava sempre lá. Todo dia. Agora foi embora. E não conversamos mais. Ele balança a cabeça por um momento. Ela mandava fotos de anéis de noivado e dizia de quais gostava, e agora nem nos seguimos mais nas redes sociais. É meio insano como tudo aconteceu depressa. Terminar é sempre horrível, ela diz com um olhar solidário. Sinto muito. Ele encolhe os ombros. Tinha que ser assim. Vamos ser muito mais felizes. Nós dois? Espero que sim, ela responde com um sorriso triste. Falou com a mamãe? Ela vive reclamando de não ter notícias suas. Ania põe o canudinho na boca e eu engulo em seco, desvio os olhos por um momento até perceber que ela deixou o copo sobre a mesa e descansa as mãos no colo. O sorriso tranquilo desaparece do rosto de Zaiden, e ele gira o copo com a bebida. Contraio a mandíbula. Odeio saber o motivo e ela não, mas quando Zaiden me contou tudo, prometi que nunca diria uma palavra sobre isso a ninguém. Todos nós prometemos que nunca haveria segredos entre nós, mas todos quebramos as regras de vez em quando. Não. Ania abre a boca para perguntar mais alguma coisa, mas Zaiden levanta a mão em um sinal de pare. A gente saiu para se divertir, e esse assunto não é uma opção. A voz dele é firme, não deixa espaço para negociação. Tudo bem. É justo. Ela cede depressa demais, mas deve ser porque entende que não é hora nem lugar para abordar esses tópicos. Ania se encosta no assento. Eu nem percebo como o vestido sobe pela sua coxa, de jeito nenhum. Mas vou voltar a esse assunto. É claro, Zaiden responde sarcástico. Não vejo a hora. Está animado para voltar ao campus amanhã? Ela pergunta, e me afasto um pouco da mesa conformado com a decisão dela de não me incluir na conversa. Ania não vê o irmão há um bom tempo, então eu entendo. E a tensão entre nós é minha culpa. Eu só queria que pudéssemos voltar a ser amigos como antes. Não tem muita gente na minha vida com quem eu mantenha conversas que não requerem esforço, com quem me sinto completamente à vontade, como me sinto com Zaiden e Ania. Sinto saudade dos nossos encontros. Zaiden franze a testa. As aulas só começam na segunda. Sim, mas tem toda aquela coisa introdutória. Eu não vou participar. Já estou jogando rugby. Não preciso de mais nenhum extra no meu horário. E não preciso de mais amigos. Zaiden olha para mim e sorri. Já tenho muitos. Mostro o dedo do meio, e ele sorri. Ok, Ania responde. É isso aí, ele conclui. Depois olha para mim por cima da cabeça dela e avisa. Vou buscar outra rodada. Estou meio tonto da última, mas não recuso a oferta. A quantidade de álcool que consumimos hoje não é nada comparada ao que bebíamos quando chegamos à maioridade e começamos a frequentar baladas. É difícil respirar na boate lotada, e o ar fica ainda mais rarefeito quando olho para Ania de novo. Agora que estamos só nós dois, ela me encara de volta. E aí, como foi o ano sabático? Pergunto. Bom, foram anos, tecnicamente. Ela suspira. Tentei virar artista e descobri que é muito mais difícil do que eu pensava. Suas pinturas são incríveis. Não o suficiente pelo jeito. Como assim? Minha curiosidade é autêntica. Ninguém quis expor minha arte. Consegui levar as pinturas a mercados da região, mas não vendi quase nada. Não desiste. Esse tipo de coisa leva tempo. Ela olha para mim em silêncio, parece tensa. É como se eu não soubesse mais como conversar com ela de verdade. Nossas conversas estão travadas e duras, como se eu não dissesse a coisa certa. Nunca tivemos esse problema antes. Escolheu algum curso de arte, então? Sim, bacharelado em belas artes. Ela gira o líquido no copo e olha para ele fixamente. Está animada para o começo das aulas? Pergunto, só para dizer alguma coisa. Sim, ela responde, e se inclina para a frente, apoiando um braço sobre o joelho. Estou ansiosa para começar alguma coisa nova. Eu também. Ela faz uma pausa, aperta os olhos. Como assim? O canto da minha boca treme e eu me inclino, imitando sua posição e aproximando o rosto do dela ao apoiar os braços sobre os joelhos. Ela olha para eles. Uma vez Ania me disse que adora tatuagens, e desde então tenho me rabiscado mais e mais. Também me matriculei na Stratton. Mais uma pausa surpresa. Ah, é? É. Vai estudar educação física? Meu coração para por um segundo quando escuto a pergunta casual. Ela já sabe o que quero estudar, apesar de não nos falarmos há muito tempo. Ela se lembra. Vou, confirmo.
Que bom, Ania responde em voz baixa. Você sempre quis fazer esse curso. Meu coração está tão acelerado que desvio o olhar para recuperar o fôlego e me acalmar. Ela me faz sentir todo errado, fora do lugar. E como você viajou? Ela pensa, e a ruga na testa anuncia que somou 2 mais 2. Vai cursar o primeiro ano. Você é boa nisso, assinto, encorajador, me inclinando ainda mais e sorrindo com sarcasmo. Ela revira os olhos e bebe um gole do drink. Portanto, podemos fazer algumas matérias introdutórias juntos. É possível, sim. Ótimo. Ania força um sorriso, como se a possibilidade de dividir matérias comigo fosse a pior notícia do dia. Talvez seja. Excelente. Maravilha, ela responde. Incrível. Ela deixa escapar uma risadinha, o que me faz rir também. Ela sempre faz isso. Como somos colegas de alojamento e de turma, podemos rachar a gasolina e estudar juntos, sugiro com uma piscada provocante. Está sugerindo que eu seja sua professora particular? Ela devolve com um sorrisinho doce, entrando na brincadeira. Depois captura o canudinho com a boca sem desviar os olhos dos meus. Mudo de posição quando o sangue se concentra entre minhas pernas de um jeito quase desconfortável. Nenhuma garota nunca me afetou como ela me afeta, e isso é de enlouquecer. Vai sonhando, vermelha. Consigo gabaritar qualquer prova sem assistir nenhuma aula. Ela ri de novo, depois joga o cabelo brilhante por cima do ombro. Eu faria qualquer coisa para poder deslizar os dedos por esse cabelo mais uma vez, segurar o corpo dela junto ao meu. Se as coisas fossem diferentes. Se isso te ajuda a dormir melhor, baladeiro. Eu durmo muito bem, obrigado. Tenho certeza disso. Não tem pensamentos nesse seu cérebro miúdo para te manter acordado. Ania suspira de um jeito dramático. Sorrindo, me inclino ainda mais, me aproximando tanto que consigo ver as sardas sobre seu nariz e sentir o calor de sua respiração envolvendo meus lábios. Vai dizer que minha inteligência não te excita, vermelha. Eu lembro bem de uma página de diário com um registro bem detalhado. Ela dá um gritinho, bate no meu braço e fica vermelha feito um pimentão. Ai meu Deus! Ania afunda na cadeira e cobre o rosto. Você é muito babaca. Sorrindo, eu me recosto na cadeira. Checkmate. Vai se fuder. Ela faz biquinho. Se é o que você quer. Ania abre os dedos e espia por entre eles. Abaixa as mãos bem devagar e me encara por um momento. O sorriso debochado desaparece do meu rosto quando a seriedade do nosso passado se impõe mais uma vez. Odeio isso. De repente, ela olha por cima da minha cabeça e fica pálida. Depois se abaixa depressa. Merda, resmunga. Que foi? Olho para trás e vejo Dylan chegando com a ex-melhor amiga dela. A garota com quem ele a traiu. Ver esse cara entrar na boate exibindo a outra faz meu sangue ferver, deixa um gosto ruim na minha boca. Um sorriso lento e calmo distende meus lábios e eu me inclino para Nia, olhando dentro daqueles olhos verdes que eu amo tanto. Já volto. Vou cometer um assassinato, aviso. Não. Vamos embora. De jeito nenhum. Não quero que ele me veja aqui solteira e sozinha. Eu sou invisível? Levanto uma sobrancelha. Ele vai saber que não estou com você, Ania geme, e afunda ainda mais na cadeira. Como ele saberia? Argumento, sentindo o estômago dar um nó quando penso no que estou prestes a sugerir. Ela olha para mim. Como ele saberia que não estamos juntos? Você é o melhor amigo do Zayden. Mas todo mundo sempre percebeu isto aqui. Balanço a mão entre nós. Todas as garotas com quem eu fiquei, na verdade. Todos os nossos amigos da escola. Até nossas famílias. Ela reage surpresa quando admito isso abertamente. Não tem como você negar isso, continuo. E quando mudo de posição na cadeira, meu joelho encosta no dela. Não estou negando. Ela responde devagar, olhando para onde nossas pernas se tocam. Isso é algo que nenhum de nós dois pode negar. O efeito que temos um sobre o outro é inigualável. Vem comigo, então falo em tom convincente e dando um sorriso largo. Vamos dançar. Zayden está aqui. Com o queixo, aponto para um canto escuro onde Zayden enfia a língua na boca de uma loira. Ania faz uma careta, provavelmente sem perceber que faz tempo que ele saiu da mesa. Estou com pena de Zayden. Ele está desesperado para esquecer a ex, e acha que se distrair com essas garotas e encher a cara vai ajudar. Espero que ajude, mas sei que é como usar um band-aid para fechar uma ferida profunda. Sei disso mais do que ninguém. Não sei. Não, ela hesita, e vejo a dúvida em seu rosto e o jeito como morde a boca, nervosa. Odeio perceber que Dylan provoca esses sentimentos nela. Dá para ver o estrago que ele causou, e isso me enfurece. Talvez você esteja tão furioso por ele a ter magoado porque você fez a mesma coisa. Vem, insisto sorrindo, cutucando-a com o cotovelo.
Se não vai me deixar bater nele, essa é a segunda melhor opção. Ela me encara por um momento. Vejo as engrenagens girando em sua cabeça. Finalmente, Ania cede e segura minha mão estendida. Eu a puxo. Ela fica em pé e eu a envolvo imediatamente com um braço. Segurá-la bem perto, sentir seu cheiro me envolvendo, tudo isso parece correto. Meu coração tropeça no peito. Seu cheiro, sua presença, seu toque, tudo isso é mais intoxicante que as bebidas que consumi até agora. Vejo Dylan pelo canto do olho. Ele para de repente, é evidente que nos vê, mas não demonstra que sabemos que ele está aqui. Levo Ania para a pista de dança, dou um passo para trás e a giro. Ela joga a cabeça para trás e ri. As luzes neon coloram sua pele, e o calor se espalha pela minha nuca a cada movimento que ela faz. Ania é livre e está completamente à vontade enquanto dança, movendo-se de um jeito lento e sensual. Ela apoia os braços em meus ombros, e eu a puxo para perto, tão perto que meu nariz e o dela se encontram. Seus olhos mergulham nos meus, e um arrepio percorre meu corpo. Passei anos entorpecido bloqueando as lembranças dela. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.